Muito bem, Então, gravando. bem-vindos. Hoje é domingo, um domingo especial, porque nós estamos realizando prática de terapia multidimensional e estou muito feliz de vocês estarem conosco, porque quando a gente faz algo em grupo, sempre tem uma força maior e mais assuntos podem ser tratados. Então, me chamo Ana Carolina, podem me chamar de Aninha ou de Carol. E aqui do meu lado Rodrigo. é o Rodrigo Duran, que está escrito ali. É. E nós dois somos facilitadores de terapia multidimensional, já Professores. professores de terapia. Eu falo facilitador de terapia Tá bom. multidimensional já há algum tempo. E é isso, e gratidão por todos estarem aqui. Hoje o nosso tema é um tema, eu, eu acho até delicado, porque às vezes a gente não quer dizer que a gente é arrogante. Então, é arrogância e humildade. E, e na minha época, a gente fala muito a palavra metido. Ah, você é metida. Então, eu lembro na escola, por exemplo, assim, a gente gostava de falar que fulana era metida, mas eu não era, sabe? Mas fulana era. E então, esse assunto eu acho delicado por causa disso, porque é difícil nós É. termos essa humildade de falar, não, eu fui arrogante em tal momento. Não, tal escolha minha, eu tive arrogância, ou ainda tenho. E foi isso que me despertou para nós podermos tratar esse assunto, né, que fica às vezes escondido dentro de nós. E a arrogância, ela tem muitas facetas, que é o orgulho, né? O orgulho, É. ele tem, ele é muito escondido dentro de nós. Às vezes, por exemplo, quem é terapeuta e atua até como terapeuta, às vezes a gente acha que está sempre certo e não pede ajuda. E às vezes, se não pedir ajuda, é por uma arrogância, é também por um orgulho ali. E entre outros, né? Então, nós separamos até um texto do Rodrigo para a gente poder esmiuçar melhor esse assunto. É. Quando eu tenho uma dúvida de algo, eu peço explicação, né, para o meu superior. Sempre vem uma explicação que é neutra, e que me ajuda a reconhecer qualquer aspecto que eu tenha que precisa ser tratado, né? E, bom, eu acho melhor a gente ler e depois a gente comenta. Talvez surjam mais coisas para falar. É, Tá bom? É curtinho. Acho que posso compartilhar? tá bom. E daí você lê, mas fica compartilhando a tela. Deixa eu Aí. mexer. Uhum. O que é isso? Dispensar, é do espelho infinito. Tá bom. Então vamos lá. Cadê o. Como que eu mexo aqui? É, Pô, você pode abrir aqui. Pode abrir aí. essas tecnologias. Aí. Então vamos lá. Arrogância e humildade. A arrogância é a postura e comportamento daquele que quer ser mais do que é. Sente-se incompleto, diminuído ou até mesmo envergonhado ou humilhado por não ser, ter ou viver como gostaria, não suportando a ideia de o verem da maneira que ele mesmo se vê. Sofre por não aceitar a si ou suas condições como são. Compara-se com aqueles que adotou como modelo de perfeição e usa de artifícios comportamentais para tentar se sentir superior ao que rejeita. A arrogância é uma forma negativa de tentar elevar a própria autoestima, diminuindo o outro, ao invés de desenvolver o amor próprio. Por esta razão, o arrogante traz muitos conceitos e críticas em relação àquilo que rejeita no outro, buscando assim se sustentar em um patamar mais elevado, convencendo a si mesmo de que é melhor, mais sábio ou mais perfeito do que seus sentimentos mais íntimos podem lhe dizer. A arrogância não é privilégio de nenhum tipo de pessoa específica ou de alguma classe social, mas uma distorção de caráter que pode estar presente em maior ou menor grau nos comportamentos de qualquer um
que não se aceite como é. Depois eu vou explicar por que me veio isso. A humildade, por sua vez, é o oposto da arrogância. É a característica daquele que está em paz e se aceita exatamente como é, sem comparações ou necessidade de se sentir superior a ninguém. O verdadeiramente humilde se vê em verdade e não se rejeita por não ser, ter ou viver algo tão bom quanto alguém. Ao invés disso, se sente inteiro e pleno como é. O humilde prefere aprender com seus erros e mudar do que se culpar, se calar do que acusar, agradecer a se defender. Por cultivar amor em seu coração, é capaz de rir de si, de se perdoar e de se aceitar como é, com tudo que traz em si. Não se baseia em aparências, conquistas ou artificialidades para se sentir bem, pois se aceitou e encontrou a paz em si. A humildade não é privilégio de nenhum tipo de pessoa específica ou de alguma classe social, mas uma virtude que pode estar presente em maior ou menor grau no comportamento de qualquer um que se aceite como é e se apresente em verdade, sem máscaras ou preocupações sobre como prefere ser visto. Espera aí que eu saí do... Pronto, aqui. Por não ter o que esconder, o humilde é extremamente seguro, enquanto o arrogante é inseguro. Acolhe enquanto o outro rejeita. Busca o conteúdo ao invés da aparência. Vê a todos como iguais, enquanto a dor da rejeição que o arrogante traz em si faz com que este esteja sempre se comparando e buscando se sentir melhor. A arrogância também pode estar presente de maneiras muito sutis, disfarçadas e encobertas por um verniz de humildade. Por exemplo, quando temos dó, quando dizemos que o outro está errado por nossos valores serem mais elevados que o dele, por sermos mais simples e não esbanjarmos com algum luxo, ou por nos sentirmos mais espiritualizados que alguém. Deixa de ser arrogante aquele que supera a sua vaidade, que se vê e se apresenta sem filtros, que se aceita sem se enaltecer e se ama sem se comparar. Em paz, Eu. Rodrigo Muito bem. Durante. Aqui, né? Isso, parar a apresentação. Tá E o bom. outro já, isso mesmo. Muito bem. Tá bom. Gratidão. Pode ir. Quer fazer os seus comentários? Quero. Então, quando eu pedi para escrever esse artigo, né, eu percebi que eu estava com muitas bravezas. Eu comecei a ver, assistir muita coisa de política e ficar muito bravo com certas coisas. E eu percebi comportamentos nas pessoas, né, de criticar os ricos, por exemplo. Ah, a culpa de tudo é dos ricos. Hoje em dia está na moda, né? Está muito na moda. E como se eles tivessem, né, só por não ter dinheiro, por ter uma vida sacrificada, tivessem certos a respeito disso, né? E eu comecei a ficar bravo com isso. E essa minha braveza começou a me incomodar. Eu falei, pô, o que, que é isso, né? Por que, que eu estou tão incomodado com o que o outro, como o outro quer levar a vida dele? E fui investigar. E eu me vieram muitas vidas passadas, né? Eu já tive vidas de ter tá muito bem financeiramente, de ter posição social elevada, e já tive muita vida na miséria também, e que eu sofria muito com essa miséria, né? E essas vidas, eu tive vida na riqueza, por exemplo, que eu percebi que eu podia ter sido melhor ou não ter dado tanto valor para o dinheiro, para o material, e que eu me arrependi disso, né, e que criei uma certa aversão a estar naquela posição novamente. E eu tive vida na pobreza em que eu sofria muito por ser pobre. Eu achava que tudo que sabe, o dinheiro ia me proporcionar coisas boas na vida. E eu percebi o quanto todos nós trazemos coisas dentro de nós que vêm de experiências passadas, né? E essas vidas na miséria também
criaram em mim, eu, né, que acabei criando em mim uma aversão à pobreza, e principalmente a aversão às mentalidades que estimulam a pobreza. Né? Então eu encontrei em mim a origem daquela minha braveza. Mas eu percebi que a arrogância não era, por exemplo, a pessoa que ela se sente frustrada por não ter algo e diz que o outro é arrogante, né? Quando o outro está lá desfrutando da vida dele, ela também está sendo arrogante naquele momento. Né? Ela está dizendo que ela é melhor que o outro, né? Acho que arrogante é uma crítica muito fácil que sai das pessoas em direção às outras, né? Fulano é arrogante. E então foi bom eu encontrar tudo isso em mim, né? Porque eu estava incomodado com a minha reação a tudo que eu estava assistindo e, bom, curar esses aspectos de personalidade, né, que não são bons, na verdade são criações distorcidas da realidade do nosso eu superior. Então, a gente não precisa desenvolver uma personalidade perfeita, mas se a gente conseguir simplesmente encontrar o que está distorcido, o que está negativado, o que está criando algum sofrimento na gente, e tratar isso, nós somos automaticamente alinhados com o nosso eu superior, com o melhor de nós. Então a proposta era essa. Pode falar. Pode conversar. Eu li teu texto hoje de manhã, achei maravilhoso, amei de verdade, levantou em mim, assim, pontos de vista que eu ainda não tinha a respeito desse assunto, né? E a gente, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tem orgulho de ser humilde, né? Ai, meu amigo meu. Não, assim, são contradições que, porque todas as características, nós temos um pouco de tudo, né? E todas elas, tudo contribui para o todo. E essa questão de colocar a culpa no outro, né? Digamos, você justificar a tua incompetência, vamos dizer assim, a tua não maturidade naquela questão, ou não necessidade de passar por aquilo naquele momento, aquilo não fazer parte da tua experiência, e você acaba se comparando com a trajetória de outras pessoas que têm outros fatores que precisam desenvolver. Então, é perca de tempo, né? A gente tem que, como diz o vencedor, é quem vence a si mesmo. Né? Essa questão do autoconhecimento e da inteligência emocional que a gente abordou no encontro de sexta-feira é fundamental para o nosso próprio desenvolvimento, né? E nós desenvolvermos a nós mesmos não é egoísmo, né? E nem arrogância por querer, porque tá, assim, vou melhorar para ser melhor que os outros. Porque os outros não importam. Você está sendo São importantes. A nossa convivência é fundamental, porque tudo contribui para o nosso crescimento e nós podemos contribuir com o todo, ou atrapalhar o todo também, né? Daí vai do ponto, daí que a gente precisa trabalhar a humildade mesmo, né? E como a arrogância, ela é multifacetada, né? A gente, eu tenho orgulho de algumas coisas em mim, e eu não sei até que ponto isso é arrogância, né? Então, o quanto isso eu posso me tornar arrogante em algumas situações por eu ter esse orgulho, porque todos nós temos o privilégio de estar aqui e poder viver uma história e nos desenvolver, compartilhar o nosso dia a dia, aprender com o outro, que isso acontece independente da nossa vontade, né? É um estímulo da vida, é natural, né? Então, a nossa resistência acaba que conflita ali, né? Às vezes, eu me questiono essa questão da arrogância, né? Digamos assim, será que eu estou sendo arrogante? Será que eu
fui arrogante? Ou será que eu consegui colocar o meu ponto de vista sem atropelar o ponto de vista de ninguém, né? Mas essa questão de pensar o que os outros estão pensando, de como eu me expressei, já tem uma raiz na arrogância, entende? Num orgulho, né? Então, Esse serviço é uma... de uma maneira, né? Às vezes a gente não está pronto para deixar o outro pensar o que ele quiser pensar da gente, Porque tanto né? faz, né? Porque tem uma vaidade por trás, né? A gente quer Sim, ser bem visto, né? Mas tem algo sobre esse assunto que eu ia aguardar a Ariane terminar, encerrar o encerrei. Obrigada. de nada, porque assim é mesmo uma linha, né, entre o orgulho e você se sentir honrado pela sua escolha. Então você se sente honrada por você ser de determinada maneira. Quando eu acredito, né, lógico que é uma opinião também, mas eu percebo assim, quando é o orgulho, nós acabamos usando artifícios que a gente quer mesmo ser visto, vem essa vaidade por trás, e a outra coisa, às vezes, nós queremos que o outro veja da nossa maneira, né? Então, aí o orgulho está funcionando. Agora, quando a gente está expondo uma ideia, olha, eu penso assim, é assim, que vai funcionar a partir de agora comigo. Então, isso eu acredito que não é orgulho. Eu percebo também o orgulho é como se tem uma parte nossa que daí como se entrasse a inveja, digamos assim, que a gente quer ver mal o outro, sabe? O outro, igual o Rodrigo pôs ali que a pessoa é rica, né? Então vamos supor que meu vizinho tem um carro que eu não tenha. E aí, também tomar que aquele carro fure o pneu, sabe? Coisas assim, que a gente às vezes faz inconsciente. Ou o cara bateu o carro, eu falo também, porque comprar um carro daquele preço aí, agora bateu, sabe? Então, É, isso é uma faceta do orgulho que está por trás ali, porque você não. Você ia junto com a inveja ainda. E você quer o que o outro tem e ainda quer que ele se dê mal. Então, e realmente, muitas vezes é pode falar. a incapacidade que a gente tem de se colocar na situação na posição do outro, né? Porque todos nós temos, todo mundo tem os seus desafios. Não é digamos assim, o dinheiro em si é uma ferramenta dentro da existência daquela pessoa. Então, os desafios existem e às vezes são maiores, podem trazer consequência, afetar mais pessoas do que. Porque a gente se manter, no meu ponto de vista, né, uma opinião, a gente se manter resumido a um padrão, de certa forma, é uma zona de conforto. Não quer dizer que seja. A zona de conforto não quer dizer que seja confortável e seja bom, mas é o que eu já estou acostumada. Então, se eu não tenho esse movimento para mudar a minha realidade e só ficar apontando porque o mundo é ruim, ou porque a política, ou porque isso, ou porque aquilo, eu vou morrer e não vou fazer nada. Vou morrer reclamando? Vale a pena? Isso que me pergunta mesmo. Vai perder meu tempo com isso? Eu vou conseguir mudar, digamos, só para ser do jeito que eu quero? Não vou, né? Então, vou tentar viver da Não melhor se maneira. consegue ouvi-lo. É, Ficou baixo de ficou repente, baixo de Ari, repente, seu Ariane. microfone. Não sei. Aí, voltou. Aí voltou? Voltou. Então, essa questão de que até que ponto vale a pena? Claro que a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento, para as coisas se tornarem boas, né? Mas até que ponto vale a pena eu ficar apontando e criticando situações que eu também não faço nada para melhorar aquilo na minha vida, né? Se aquilo me incomoda. É. Ari, então uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, de falar assim, às vezes eu sinto orgulho de mim mesmo. Talvez não seja orgulho, talvez seja você reconhecer as coisas boas que você tem, né? Que tá tudo bem, a gente tem que reconhecer isso na gente, né? A gente tem que se ver com bons olhos e parar de se criticar. E tá certo fazer isso, né? E tem um problema sério
da nossa vaidade, né, de querer ser bem visto e se preocupar com o que o outro está pensando, que a gente se diminui quando faz isso, né? Não tem problema nenhum você reconhecer tudo de bom que você tem, as possibilidades que você tem na vida, desfrutar da sua vida, de acordo com aquilo que me veio para escrever. Isso é humildade também. É você se aceitar como você é, né? Se você tem, qual é o problema de você desfrutar do que você tem, né? Então tá tudo bem. Você não está se comparando com ninguém, você não está se sentindo superior a ninguém. Você mesma falou, né, dos desafios que todos têm, que cada um tem, né, o projeto de vida de cada alma, o que a gente tem que fazer aqui, o que a gente veio experimentar, o que a gente veio aprender, é, inclui o contexto da nossa vida, se a gente está em boas condições financeiras ou não, se a gente tem boa saúde ou não, né, se a gente tem boa aparência ou não, ou é inteligente ou não, teve acesso a bom estudo ou não. Tá tudo incluído, tudo faz parte, sabe? Eu ouvi uma história de um ser que teve uma encarnação com muitos problemas físicos, mas ele viveu aquela encarnação com muito amor, ele aceitou completamente a condição dele, e ele não era aquela pessoa que ficava criticando a vida, sabe? Ficou bravo com a vida, bravo com os outros, não se sentiu privado de nada, ele aceitou a condição dele. E aquilo foi de um crescimento tão grande para aquele espírito, sabe? E que ele aproveitou completamente. E numa futura encarnação, ele já estava completamente curado, ele não tinha mais nada, né? Então, a gente tem que aceitar a nossa condição, qualquer que seja. Se acha que precisa mudar, vai atrás, mas, sabe, primeiro passo é sempre aceitar, né? Isso é humildade, né? Essa não resistência ao que é humildade. E aqui a Tati escreveu aqui no grupo, e perguntando do texto, eu acabei de enviar, então, nos grupos do Telegram. E ela escreveu: para além da arrogância material, temos de cuidar desse comportamento no campo afetivo e no campo espiritual. E porque aqui, enquanto a gente conversa, com certeza vocês foram se percebendo, né, em outras questões onde nós geramos o orgulho ou a arrogância, porque podemos ser arrogantes mesmo por achar que somos privilegiados, que temos autoconhecimento e temos a terapia multidimensional. Mas também podemos reconhecer que a gente tem isso, que estava no nosso momento divino, e que está tudo certo, e que todos têm capacidade, cada um vai ter o seu momento. Então, é muito bom poder conversar com vocês nesse assunto. E Tati, tá no meu Instagram. Eu mandei o do blog. Eu já mandei nos grupos. Do blog fica mais fácil de ler. Tá bom? De nada. Obrigada. Mas se alguém quiser também conversar algo, tem uma pergunta, um comentário, mas alguém quiser falar. Bom, acho que a gente pode fazer a nossa prática, então. Eu ia contar, tem mais uma pequena história que fala de orgulho e humildade. Mas é rapidinho. Então, essas histórias tipo contos de fadas, mas elas acabam representando muito a nossa alma. Havia, em certo tempo, um príncipe que ele acabou, a família dele, a mãe e o pai dele faleceram e ele teve que rapidamente se eleger rei. E ele estava buscando uma rainha. E como que ele ia encontrar uma rainha? Ele queria uma moça do reino dele. E ele convocou aquela história, né? Convoca várias princesas, várias mulheres. Ele convocou todas do reino que quisessem ter com ele o casamento. E ele convocou independente do financeiro. Então, foram todas as moças. E tinha uma moça que trabalhava no palácio e eles tinham uma idade próxima e ela viu ele crescendo. Ela até era meio apaixonada já por ele. E ela decidiu ir, apesar dela ser muito humilde e ter, né, não ter roupa adequada para ir nesse evento, ela foi.
E nesse evento, o príncipe, que agora era rei, ele explica a situação e ele fala que ele quer escolher uma moça e ele não vai escolher pela beleza física ou pelos atributos financeiros. Ele distribuiu uma semente para cada moça e a que cultivasse a flor mais bela, dali 3, 4 meses, acho que ele deu um tempo tipo de 4, 5 meses, bastante tempo. A que trouxesse a flor mais bela, ele ia desposar, né? Ia casar com a moça. Enfim, passaram esses meses e a semente dessa moça em especial não brotou, não brotou. E ela ficou muito triste e decepcionada, porque a semente dela não brotou. Mas ela resolveu continuar cuidando daquela semente e colocava terra e colocava adubo e não brotava, não germinava. E ela trabalhava no palácio, continuou trabalhando lá, enfim. Passando os meses, o príncipe faz uma nova, que é rei, né? Faz uma nova convocação e chama todas as moças. E todas chegam com uns vasos floridos, coisa mais linda. E essa que estava com o vaso vazio resolve levar o vaso dela sem nada mesmo, porque ela estava tão curiosa para saber quem que ia ser escolhida. E ela falou: eu preciso ver que flor que é essa que brotou, que eu não consegui fazer germinar, né? Eu quero saber que flor que era. E aí chegava um vaso mais bonito que o outro, e nossa, as flores lindas. E ela lá, né, sem nada. E aí todas colocam esse vasinho de flor lá numa mesa com o seu nome, porque só poderia entrar nesse evento se tivesse com vaso de flor mesmo que vazio, né? O dela era o único vazio. Então o rei fala que vai chamar a escolhida e chama justamente essa moça que não tinha nada no vaso. E ela começa a chorar, porque ela não entende. Ela fala: nossa, mas uma flor mais bonita que a outra, porque é a minha. Daí ele fala que você foi a única que trouxe a humildade para esse lugar. E também a verdade, né? Ela foi ali a única que realmente foi a sincera. Porque ele falou que todas as sementes não iam germinar, não eram para, eram tudo sementes. Ele fez pegadinha, né? Essas histórias são pegadinhas para a gente poder ter compreensão além delas, como se fosse uma parábola. Então as sementes não iriam germinar e ela foi a única que foi a verdadeira, a sincera. E apesar de não ter tido flor, ela também teve a coragem de trazer o vaso vazio. E assim eles acabaram se unindo em matrimônio. E isso me traz muito, muito para nós pensarmos também, porque muitas vezes a gente tem vergonha de errar, né? E também tem a arrogância por trás. Então você vai lá, tem que fazer, quando nós estávamos na escola, na faculdade, a gente vai, tem os desafios de fazer trabalhos, tem os desafios das provas, e às vezes a gente erra, né? Não acerta todas as questões e fica nervoso por isso. Porque tem um medo de errar. Mas está tudo bem errar. Eu acredito que nós temos que tratar muito isso, pelo menos eu tenho que pedir vários tratamentos sobre isso, esse assunto, porque eu ainda tenho essa arrogância de querer estar sempre certa, de querer acertar em tudo. Então, ser humilde também no momento de errar, que está tudo bem, né? A semente lá não germinou, está tudo bem. Você pode ser vencedora de outra forma, de reconhecer que estava errado, que reconhecer que nem sempre vai estar certo. Então, ainda tem, né, dentro da arrogância, tem esse assunto também. Esse que eu queria pôr para vocês. Gratidão. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Vamos fazer TM. Vamos, amor, calma. O Rodrigo sempre é agitado e
aceleradinho. Tá bom. Porque às vezes alguém quer perguntar alguma coisa ou quer conversar. Então, não realmente, nós vamos... Só vou fazer um parentezinho, né? Porque eu achei bem interessante essa história, porque às vezes a gente acha porque não atingiu aquele objetivo, a gente é ruim, ou aquele lugar é ruim, ou, né? Torna esse momento um momento negativo. E muitas vezes é porque adianta eu chegar lá e apresentar um resultado bonito daquilo, se não é o que eu sou e o que eu tenho, né? Então, se eu não fui aceita naquele lugar, ou aquela prova não estava avaliando o que eu conheço, então aquele lugar também não é para mim. Eu não estou preparada ainda para aquela situação, mas tem outras situações em que eu posso, que eu serei aceita, e as minhas características, né, o meu conhecimento vai contribuir muito mais com aquele outro lugar. Então, às vezes a gente fixa, né, uma ideia, por exemplo, aí na história, eu quero casar com o rei, então eu vou impressionar, vou fazer de tudo além do meu alcance para impressionar aquele momento. Mas e depois? Né? Depois a verdade vem, uma hora a verdade aparece, né? E quem que vai virar o vaso feio, né? É a gente mesmo. Então, tem situações que são desnecessárias da nossa vida, que se eu tenho esse objetivo, então eu preciso me preparar para aquilo, né? Não fazer de conta, ou até a gente se iludir, né? Ou só querer, né? E não se preparar, não resolve. Daí que vem a frustração. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, mas se eu não destoar com aquele lugar vai me fazer mal, né? Então a gente está aonde a gente precisa estar, e de acordo com a minha realidade, o que eu posso tirar de bom desta experiência, deste momento da minha vida? Porque também vai passar, né? Então a gente aproveitar cada passinho é importante. E aceitar até a rejeição, ou você expor, eu não estou preparada para isso, a minha flor não cresceu, tá aqui, né? Então é muito top. Obrigada pela história, gostei. Muito top seu comentário também, gratidão. Então, eu agradeço todos que estão aqui. Eu não sei se todo mundo é terapeuta multidimensional. Se tiver alguém que não é, pode nos acompanhar também. Pode fazer como se fosse uma meditação de introspecção para trazer isso que sentiu dentro da arrogância, dentro, né, da humildade, para poder ser limpo e harmonizado, acho que é a palavra melhor, né? Deixar embora o que tem que ir embora, deixar vir as suas partes superiores. E sendo assim, eu vou parar a nossa gravação para a gente poder fazer a prática da terapia multidimensional. Então, quem estiver assistindo depois, pode iniciar a sua prática. Fica em torno de 35 minutos, que é um momento curtinho, mas é bom, se puder ficar os 40. Aqui, quando nós estamos reunidos, nós ficaremos menos. E é isso, gratidão, querido. Eu vou desligar aqui. É uma próxima. É aqui, né? Eu acho que é aqui, ó, nos 3 pontinhos. Nos 3 pontinhos. Gerenciar a gravação. E aí eu desligo. Então...